teve um momento assim de que, eu tô a fim de pintar na rua, eu já pintava em papel, estava a fim de ver o meu desenho numa dimensão maior. Então eu fiquei sempre trabalhando com conceitos mesmo, assim, de que movimentos são esses que meu trabalho faz, ou que eu crio, né, do que eu tenho criado como desenho. Eu vi que, em termos de dimensão, ele é bem pequeno, era em papel, no tamanho, no máximo, tamanho A4. Depois eu comecei a experimentar esse desenho num espaço maior, foi aí que me levou até a rua, um muro, uma fachada. E depois disso eu percebi também que ele também se deslocava em termos de espaço, né? Antes eu geralmente desenhava na minha casa mesmo, no meu quarto. E com o tempo eu vi que eu poderia ir para a rua, ir para um outro bairro, uma outra cidade. Eu tento não chamar o que eu faço de grafite, eu chamo também de grafite, mas ao mesmo tempo não. Eu tento entender assim, deixar livre para saber o que é. Porque isso me dá a possibilidade, por exemplo, de que o que eu acho muito interessante é quando a própria cidade intervém no desenho também. Assim, porque já te tira da condição de que só o artista traz uma coisa para a sociedade, que ele é o cara que, como criador, ele que te oferece. Mas o que me interessa muito é como que a sociedade também te oferece, a cidade também te oferece. Essa ideia de ter um muro cinza, ter uma cidade cinza, ter um espaço morto e a arte ter essa possibilidade de ocupar esse espaço, eu acho super interessante. Mas muitas vezes eu acho que já está dentro de um formato, está tudo dentro de algo que, por mais que seja um espaço que sofreu uma intervenção, muitas vezes essa intervenção ela já está enquadrada num lugar que parece que não desestabiliza. Então acho que os artistas de rua têm que buscar constantemente encontrar essa potência dessa arte que consegue realmente trazer um elemento novo para a vida, para a sociedade. Eu acho que não é tão dado assim de... é porque me preocupa muito com esses conceitos que rapidamente se congelam. Por exemplo, eu já estudei por algum tempo neurociência, então participava de experimentos em laboratórios e sempre que você vai iniciar um novo projeto, uma pesquisa, você recorre a referências, né, a outros trabalhos já existentes, mas quando você se dá conta, você está só repetindo tudo que está ali, tudo que está no livro e não deixa o acaso agir. Por exemplo, você encontra um dado novo, interessante, e você está sempre querendo comparar com o dado que já existe e se não bater você fica aprisionado ali, não, mas não bateu e descarta esse dado totalmente novo, totalmente que não faz sentido que apareceu. E assim, com relação à arte, o que me interessa muito são essas coisas que menos fazem sentido, que aparecem assim do nada e que você fica perturbado sem saber se é isso, se não é, se dá certo ou se não dá, né? Esse aqui foi a carteira de trabalho da minha mãe, que foi um dos meus primeiros desenhos. Ela falou que eu fiz, foi na carteira dela. 1986, eu acho. O calendário que eu costumo fazer, esse aqui foi de 2013. Então cada mês eu fiz um pôster, uns desenhos. Eu mesmo faço a edição, faço a produção, produzo a capa, escolho papel, vou na papelaria, faço todo esse trabalho. Faço umas camisetas, que atualmente estou com uma lojinha na internet. Eu vendo, consigo distribuir para vários lugares aí, fora de Teresina. Mais um pôster da Parada de Abril de cinema, que foi uma mostra de cinema que aconteceu aqui esse ano, no início do ano, 2014, aqui em Teresina. E aí os desenhos da mostra foram todos com meus desenhos, o material gráfico, na verdade. É
porque eu desenho bastante olhos e tudo, então tinha uma coisa a ver com lente, alguma coisa assim, câmera. Fiz um material gráfico também para um evento de neurociência, num laboratório que eu estudei um tempo. Fiz um estágio de 1 ano na Universidade de São Paulo. Então, junto com o pessoal do laboratório, eu criei um cérebro que se transformou num quebra-cabeça. E esse cérebro também fez capa de uma revista científica norte-americana, uma edição especial sobre epilepsia e comportamento. Eu participei junto com mais 54 artistas aqui do Brasil. E ele também está disponível no meu site e no site da loja para venda. Foi um desenho que eu usei vermelho. Foi um dos poucos desenhos que a cor chegou no meu desenho por escolha minha, assim. Eu acho legal fazer isso também, que eu consigo trazer um novo elemento pro preto e branco. Esse aqui é um zine da Bélgica, que é bem punk, assim, xerox, preto e branco. E eu já tenho contato com os caras já desde 2011, por causa dos desenhos. A gente se conheceu pela internet. E eles, sempre que vão lançar uma edição, dão uma checada se eu tenho algum material, se eu gostaria de enviar. Já recebi um pacote grande com outras revistas deles, como agradecimento pela minha participação. Vou ver se eu encontro aqui a página. Esses aqui são os desenhos que eles publicaram. Mandei vários desenhos e eles escolheram esse. Raise the black flag, 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 raise the black flag. We now want some to fear. Make a life, kill something. With the that we will live in the mix of fun and litter. O que eu acho muito interessante na arte urbana é essa possibilidade de trazer para a sociedade um questionamento sobre o que é público, sobre o que é privado, sobre o que está na rua. Se você intervém em um muro que não é legalizado, você pode ir para 2 caminhos. É um caminho que é criminalizado, que você só fez um vandalismo na parede de alguém, ou na casa de alguém, ou no portão, ou num espaço público. Mas tem um outro caminho também, que a partir daí você pode começar a trazer questões sobre propriedade privada, pública, sobre questões de como a cidade se constitui, né? Como ela se constitui em termos físicos, mas também em termos de relações entre as pessoas, né? As minhas ações eu estou sempre tentando relacionar com esse movimento de verme. Primeiro, o verme é sempre visto como algo nojento. Pensando isso socialmente, antes o grafite, no início que eu vi, é que ele era algo também nojento, assim. Não se desvinculava da pichação, por exemplo, já incomodava de cara. A ideia de arte em si. A ideia de arte em si, ela incomoda. Ela já desestabiliza a sociedade. Então, eu fico pensando nessa própria ideia, na relação que tem entre o verme e a arte, por exemplo, porque o verme ele incomoda também, mas é impossível você pensar a vida, né, no planeta sem ter esse elemento também presente, né, que é um elemento nojento, mas que faz parte de uma cadeia biológica. Se você eliminar isso aí, você está causando só a destruição também do planeta, provavelmente. Isso não está comprovado cientificamente, mas é bem provável. Então, eu acho interessante essa relação, que a sociedade não pode se desfazer desse elemento nojento, esse elemento que incomoda. E para mim esse elemento é a arte também. Eu não consigo imaginar o ponto que esse verme chegou para mim, como, isso é minha escolha. Mas talvez esse seja um dos motivos que mantém ele presente, tanto na forma de desenho mesmo do verme, quanto na ação de escolha do espaço, de maneira de fazer. Por exemplo, essa ideia dos grafites micro é muito a partir dessa ideia de contaminação do verme, porque se você está exposto a um ambiente que tem a possibilidade de te contaminar, você provavelmente não vai ver ele assim grande na sua frente e que você vai se desviar. Você sabe que ali tem alguma coisa presente e que está contaminado aquilo ali. Então eu acho que esses grafites micro que eu tenho feito é muito nessa ideia de
propor um elemento presente no espaço, que esse elemento vai se fazer presente tanto para a sociedade, mas também vai se fazer presente para a gente que está intervindo no espaço urbano e vai questionar para a gente e para a sociedade ao mesmo tempo que ocupações são essas que a gente faz na cidade. Se é só quando a gente vê o desenho grande lá, ou também ela pode se fazer presente de outras maneiras, que ela quase some, que é o que me interessa também. Uma vez eu falando com meus amigos que fazem grafite, eles ficam, cara, mas não dá para entender só essa coisa de só falar ou só de pensar. Isso não é arte, só falar. A arte tem que produzir, tem que ter um elemento concreto, materializado ali. Mas eu concordo, mas eu acho também que ele pode se materializar em forma de sensação, ele pode se materializar em outras formas. Então, quando eu faço desenho micro, é uma maneira que eu consigo ir até quase no momento de não desenhar, mas o desenho está presente, o incômodo está presente, a questão na sociedade está presente, a quebra do cinza está presente, o trazer um elemento que vai ser um elemento que vai modificar o cotidiano da pessoa também está presente, assim. E também eu acho interessante quando algum artista traz no espaço urbano um desenho que não é tão legal assim, em termos do que a sociedade realmente tem aceitado como arte urbana, que é coisa colorida, que é um desenho legal, que é a quebra de cinza, que traz um elemento de incômodo mesmo e que a sociedade chega e fala, não, incomodou, é feio, é horrível, mas não dá só para dizer que é um crime, ou só para dizer que é uma coisa horrível, mas tem alguma coisa a mais que nos faz pensar para além dali. Eu sinto uma sensação de felicidade, né? E eu sinto a sensação de reconhecimento de uma potência que tem, que é ser artista. Eu sinto uma sensação de revolta, porque realmente é muito difícil, né? As coisas acontecerem assim, você não tem apoio, e apoio emocional, apoio econômico, apoio do Estado, da família e tudo. Ao mesmo tempo, é uma sensação interessante, assim, porque essa é uma sensação que nada te segura. Atualmente eu acho que eu estou no meio de um processo, assim, que não reconheço mais um ponto de partida e também não visualizo também um ponto de chegada. Isso acontece no meu próprio desenho. Esse desenho que eu fiz aqui na UF, por exemplo, eu abandonei a ideia do verme ter as extremidades. Ele não tem cauda, o ponto final também não tem cabeça. É sempre o meio de um processo, assim. Então esse lugar interessante de cidade, selva, que eu fiquei pensando que é um lugar meio labiríntico, que você não sabe onde vai parar, meio escuro, né, na madrugada, andando por essas ruas, por todos esses espaços. É um lugar que eu ainda vou me embrenhar bastante aí, não sei onde é que eu vou parar, nem quando. Raise the black flag, 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 raise the black flag.